Voltamos aqui no Fox Sports Rádio e você pode mandar o seu recado pra gente, conversar com a gente e debater conosco aqui no programa. Hoje o Mano vai ficar encarregado de receber essas manifestações dos torcedores na hashtag FS Rádio Brasil. Manda lá pra gente, participe pelo Twitter conosco, tá bom? Como diz o Benja, só pelo Twitter. Aí o Mano, ele tem uma certa limitação. Então só pelo Twitter. Aí você manda lá e aí o Mano, não é você não. Não é você, desculpa. Não é você. Desculpa, eu tô falando do rapaz, você entendeu errado, né? O Benja, a maior dificuldade dele é não ter figuras no Twitter. Que possa, se tem alguns caracteres que você deve utilizar, se você quiser anexar uma imagem, você pode. Continua lendo só história em quadrinhos. Ele é não ter figuras no Twitter. Que possa, se tem alguns caracteres que você deve utilizar, se você quiser anexar uma imagem, você pode. Ele continua lendo só história em quadrinhos, mas ele entende a história pelos desenhos. Cara, ele terminou o primeiro almanaque da Mônica ontem. FS Rádio Brasil, manda o seu recado lá pelo Twitter, o Mano vai ler. O Mano é mais calmo, mais permissivo, ele atende até com 2 palavrões. É 2 palavrões eu leio. Passou disso é exagero, né, galera? Aí já é demais. Ou então vou andar pelo... Você pode mandar o seu recado aqui, mandar aquele WhatsApp. Mas como diz o Benja, manda aqueles WhatsApps legais, né? Que faz um negócio bonito, uma manifestação legal, canta uma música, manda aquele chupa Flavinho, aquelas coisas todas. Aí, mano, tamo junto, aquele negócio todo. Isso. Pode mandar. Flavinho tá sorridente. 3.904-545. Esse é o nosso número. 11 é o código, porque esse WhatsApp é de São Paulo. Esse zero na frente do 11. É 11 o código? É 11. Tá. Não precisa do zero. 993-90-4545, tá bom? 993-90-4545. Você manda o seu recado aqui pra gente e vamos para os destaques do programa. 939-045-45. Não param mais. Bora! Boa tarde, rapaziada! Quarta-feira, 11 de setembro. E o Fox Sports Rádio está no ar. Primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não tem como comparar, gente. Começamos com os destaques do programa. No Allianz Parque, com show de Luiz Adriano, o Palmeiras venceu a segunda partida seguida com o Mano Menezes e segue vivo na briga pelo Brasileirão. Do lado do Fluminense, a coisa anda cada vez mais feia. Com a derrota, o tricolor carioca se afundou ainda mais na zona de rebaixamento. No Corinthians, clube chinês pode estar de olho em Fábio Carille para 2020. Será que o treinador vai deixar o timão? No Maracanã, a expectativa é ótima para a decisão do primeiro turno entre Flamengo e Santos. Os ingressos já estão esgotados para o jogaço. O Santos é o segundo colocado do campeonato. Se o Santos não tomar cuidado, ele vai tomar um sacode aqui no Rio de Janeiro, sabe? Vai tomar um sacode aqui. Mas, senhor Mani, a diferença é muito... Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, Gabriel, Arrascaeta e... No tricolor paulista, o treinamento segue forte para voltar a vencer do Brasileiro. Mudando de competição, hoje tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense recebe o Colorado para um verdadeiro espetáculo na Arena da Baixada. O Furacão quer sair com a vantagem em casa. Já o Colorado quer acabar com a festa rubro-negra e levar a festa para o Beira-Rio. Também vamos falar da derrota da seleção brasileira para o Peru em jogo amistoso. Enquanto a seleção deixou a desejar, o time do Peru cresceu no jogo e matou a partida. Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso líder de audiência, ele, claro, o Fox Sports Rádio. Ô, Zanfa, abração pro Zanfa. Grande Zanfa, bom pro Zanfa. O Zanfa é amigão, o Zanfa é parceiro. Pode ser amigão. O Zanfa é parceiro. Não. Ele pegou uma causa perdida, ele foi fazer um favor pra portuguesa lá. Vai. Saudade do João Zanfa, Se é pra pegar uma causa, que pegue com seriedade. E o nosso querido Oswaldo Pascoal resolveu dar mais um susto no amigo. Dá uma ligada aí nesse cara, hein? Que é isso, Pascoalzito? Quando, cara?
Que baita franga, hein? Ali é Rocinca. Ali sai correndo em assim. Rocinca tinha um urso. Onde a gente ficou lá em Moscou? Lá tinha um urso, acho que era esse aí. Rapaz, põe de novo ali o susto que o cara tomou. Ele vem cheio de arame, ela tá todo enrolado no arame, olha lá. Ó, olha lá. Ó, e viu um urso. Caramba! Ah, você ia ficar parado. Você ia olhar um urso, você ia falar, ih, é um urso mesmo? Já caiu, pra perguntar. pra ver. Ó, ele vai rolar, ó. Ele cai e sai rolando, ó. Você é Ele uma nem pessoa, para, ó. assim, ó. Você é um cara fantasiado, Pascoal. Claro que é um cara fantasiado. Mas você é a sabe. evolução do urso. Você sabe Olha, ele começa com uma tartaruga. Você tinha certeza olhando de primeira que era um urso? Você ali Não, de cara você achava que era Você tá um urso. louco, você sai correndo, cara. Mas um urso desse tamanho é filhote, Pascoal. Tá bom. Você vai ficar pra conversar. Bate o pé e corre. Tá bom. Ele ia ficar pra conversar com o urso. No Perfeito. condomínio na Rússia tinha umas placas aí de ursos lá. Você Tinha. não vê? Eu vi. Você viu lá? Eu vi. Você viu o urso? Eu vi. Eu explorei bem Rocinca. Eu cheguei, tinha uma floresta. Não, pera um pouquinho. Você viu o urso? Vi. Você tomou um charruço, isso sim que você tomou e viu. Também. Gente, vocês viram o urso? Vi nada. Olha, eu vi muita coisa. Vi avestruz, vi jacaré, vi Na paca, Rússia? capivara, tudo. Na Rússia À você noite, viu? Demogorgon, você viu Demogorgon? Oi? Demogorgon. Isso é muito leste Vamos pro europeu. intervalo comercial, que agora ele tá vendo Pessoal em casa que acompanha criaturas as que não... séries, conhece como Demogorgon. Esse negócio de tomar vocês precisam saber. Isso é muito leste Vamos pro europeu. intervalo comercial, que agora ele tá vendo Pessoal em casa que acompanha criaturas as que não... séries, conhece como Demogorgon. Esse negócio de tomar, vocês precisam saber direito, vocês estão tomando. Demogorgon. Como é que é? Demogorgon. Você viu o urso? Demogorgon eu não vi ainda. Você viu o urso no calor, quando... Isso. Porque eles estão perdendo espaço, né? As florestas ali, você vê, Rocinca era bem servida de árvores ali, um lago bonito. É bonito lá, né? Peço desculpas a vocês em casa, porque isso acontece. Eu vi um lobo na Romênia agora, perto do Castelo do Drácula. Lobo? Um lobo. Você foi no Castelo do Drácula? No Castelo do Drácula tinha um... Põe logo o comercial aí que vocês estão esperando. Ele foi no Castelo do Drácula, viu o urso, viu o lobo. Viu um dragão hoje, aqui na piscina do lado. Tava ali com os... O Flávio não viu o Duende? Você não viu o Duende? Não foi você que viu o Duende? Na Irlanda? Druida? Rapaz, a gente viajou tanto agora, que tem tanta conversa de viagem aqui, que eu vou falar pra você. Quase que eu encontrei o Drácula com a estaca na mão. O Drácula é fácil de encontrar. Eu fui na casa que ele nasceu. Você queria tomar uma mordidinha no pescoço? Você gosta do vampirão na tua jugular? Cara, se o Flavinho perguntou das fotos da viagem. Veja a garota da Transilvânia com quem eu conheci a casa do Drácula. Muito bacana. Vou falar um negócio pra você. Tem coisas importantes que a história marca, mas vamos seguindo aqui, vamos seguir o programa. Falando primeiro do Palmeiras. O Palmeiras ontem jogou a partida atrasada na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e ganhou 3-0 do Fluminense. Com 8 minutos, 1-0 para o Palmeiras. Já esse é o primeiro gol do Palmeiras. Bola na trave do Diego Barbosa e no joelho do Diogo Barbosa, e a bola vai na trave. Esse uniforme do Palmeiras aí parece um pouco do Werder Bremen. O Palmeiras jogou com o terceiro uniforme, né? Esse é o terceiro uniforme do Palmeiras. Cor, né? Ficaria legal, igual tudo, de camisa, calção e meia, tudo a mesma coisa. Imagina, só falta fazer fotossíntese. Eu achei a camisa do Werder Bremen. Eu gostei dessa camisa do Palmeiras, desde a apresentação. Mas eu acho que o calção devia ser da mesma coisa. E o Palmeiras, esse é o segundo gol do Luiz Adriano, que tinha feito já 3 gols jogando na antiga equipe dele, lá na Rússia, ele jogava, né? No Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, né? Foi a quarta vez que ele fez um hat-trick. A quarta vez que ele fez 3 gols em uma partida. O Cristiano Ronaldo fez pela 8ª vez um hat-trick na seleção portuguesa. Só na seleção. Só na seleção tem 8 hat-tricks. Ele fez 5 gols em um jogo só, jogando lá na Ucrânia. Pela Champions, inclusive, foi aquela partida. O time do Palmeiras teve bons momentos, teve momentos em que os homens da frente desligaram, teve momentos em que os laterais não funcionaram, mas o Palmeiras ganhou por 3-0 da equipe do Fluminense. Nem se esforçar para ganhar de um time. O Palmeiras, quando fez 3-0, tirou o pé, passou. Claro, não é que não, com 1-0 o Muriel ainda foi o melhor em campo. 3-0 você para de jogar, imagina, vai fazer. Não, o Palmeiras o Palmeiras perdeu a chance ontem de ter feito pelo menos uns 6 gols do Fluminense. Talvez a maior goleada do E olha, o saldo de gols, conta. O Flamengo tá com um saldo de gols que muita gente imagina que é inatingível, inalcançável. O Palmeiras perdeu uma chance aí de... Você tá com a camisa na mesma cor do sabe o que acontece? Werder Bremen, Palmeiras. Aí no final do jogo, né, na entrevista coletiva, o Mano vai mostrar isso aí. O Mano fala assim: pô, mas quem fizer uma análise mais profunda vai perceber que o meu estilo de jogo tem nada a ver com o Filipão. Não se cobra só isso, mano. O estilo de jogo ser igual. Porque ele falou, tá dizendo que é mais do mesmo e tal. Não é verdade, ele falou, né? É mais do mesmo
quando você tira um volante e coloca um volante. Você tira um atacante, coloca um atacante. Você tira um lateral, coloca um lateral. Num jogo desse, pô, avança as linhas, faz uma marcação pressionada, coloca mais um atacante. Pra quê? Ele tirou o Bruno Henrique, que estava cansado e colocou o Thiago Santos. O Bruno Henrique estava com um problema na coxa. E sim, mas por que colocar o Thiago Santos? Por que não coloca um cara de aproximação, de chegada, mais um atacante para tentar fazer mais um gol? 3, 4, 5, 6. Mas eu entendi, senhor Mani, talvez o pensamento do Mano Menezes, o porquê ele foi um cara talvez mais conservador com relação a isso. O Palmeiras é um time que ele está naquele período de conseguir readquirir uma melhora, até inclusive psicológica. Era um time que estava cabisbaixo. Era um time que realmente estava macambúzio no campeonato, é um time aí que tinha perdido talvez aí o foco, enfim. Existe uma troca de comando. O Palmeiras no último jogo, ele venceu. Ele venceu, ele já tinha feito uma boa partida contra o Goiás ali, mesmo não estando um primor, mas foi um time que já tinha mostrado uma evolução. Foi um time que teve mais posse de bola, foi um time que construiu jogadas. O Fluminense ontem teve mais intensidade. Não, mas eu tô juntando todos os elementos ali contra o Goiás. Contra o Fluminense ontem, o Palmeiras novamente, ele consegue uma vitória. Era uma vitória que, inclusive, foi dentro do que o Palmeiras apresentando elástica, porque o Muriel também fez boas defesas. Ele pegou pelo menos 3 bolas que eram gols certos do Palmeiras. Então o Mano Menezes, ele mesmo dentro desse ar conservador, no finzinho, que é um negócio impressionante. O primeiro lance do jogo, lá um chute cruzado do Scarpa, ele pega com a ponta do dedo, enfim. Uma outra do Scarpa também, cara a cara com ele. Então, querendo ou não, senhor Mani, eu notei, pelo menos eu pensei dessa forma. O Mano Menezes, ele quis manter um padrão de um time que, teoricamente, tá engatinhando, é verdade. Ele foi conservador nas mudanças? Sim. Isso que eu tô falando. Mas ele colocou, senhor Mani, uma galera que tava desprestigiada no elenco também, os jogadores que também estavam cabisbaixos, pra entrar num estilo de jogo. O Thiago Santos joga toda hora. Não, mas ele é reserva do Thiago Neto. Ele joga toda hora. Do Felipe Melo. Então, querendo ou não, o Thiago Santos, ele é um cara muito contestado pela torcida. Ele só joga quando o Felipe Melo não pode jogar. Então ele entra num contexto que o Palmeiras já está vencendo bem, criando chances, mesmo você não modificando a forma tática do Palmeiras agir, mas você coloca jogadores num time que já está encontrando talvez a melhor forma de atuar, com o resultado que já está feito. Então ele manteve ali um padrão. Sim, a ideia era avançar na ideia inicial. Exatamente. Então, mas é o próximo passo. Tá falando. Mas não sei se vai ter próximo passo. Esse jogo dá pra você fazer isso. Esse era o jogo pra você fazer isso. Eu não sei se contra o Cruzeiro vai dar. Eu não sei se contra o Flamengo no retorno vai dar. Mas quando o time tiver mais contra o Avaí. Gente, o time, a confiança veio durante o jogo. O time estava jogando bem, fez 3-0. Então, se você pega um jogo desse e aproveita um jogo desse para fazer suas experiências, mas ele não tem experiência nenhuma para fazer, porque ele não pensa assim. Mas quando você está debilitado, senhor Mani, por exemplo, você está passando por um momento que você está muito doente. Você sente uma melhora, você fala, pô, eu fiquei deitado na cama uma semana. Quando você se sente melhor e levanta da cama e fala, pô, já consigo sentar na mesa e quero tomar um café. Você não vai comer uma feijoada no almoço. Então é natural que você tenha algum cuidado, algum zelo, para que você possa dar passos que você já deu. Eu entendo o que você está falando e cobrando talvez uma melhora, mas eu entendo também o lado do Mano Menezes. Ele está pegando um time que ele está conhecendo agora, que os jogadores aí estavam praticamente ali cabisbaixos, os jogadores aí estavam sem confiança, e ele coloca aí uma estrutura que já deu certo nesse jogo contra o Fluminense e fala, vou manter com jogadores com a mesma característica para participar mas é isso que eu falo, vou manter. Não, mas não precisa manter. O jogo proporcionava isso. Agora eu vou usar. Eu já estou com 3-0, o adversário está encostado nas cordas, não tem poder de reação, e agora eu vou usar. Eu vou tirar o Bruno Henrique, que está machucado. Vou botar o Veiga. O Johan. O Veiga vai fazer a saída de bola. Johan Cruyff. Hoje é aniversário do Beckenbauer. Do Beckenbauer? Grande Beckenbauer. Esse aí também. Então é isso que a gente fala. Quando a gente critica, o que eu quis dizer é o seguinte, quando a gente critica o Mano, mais ou menos do mesmo, é isso. É essas coisas. Essas coisas, não usa. Na minha visão, só uma coisinha, na minha visão de jogo, o Palmeiras está tentando mudar uma concepção de saída de jogo, uma concepção de transição de bola. O Palmeiras ontem teve muitos passes errados na saída das laterais e por dentro, porque os jogadores continuam quebrando a bola. Passe longo. O Mano já prefere a saída rápida e no chão. E esse meio termo ainda não foi encontrado pelo Palmeiras. Ontem a gente viu muitas bolas também adiantadas. Vai sair, o Dudu vai pegar essa bola aí, ó. Ele vai pegar a bola na intermediária. Jogou aberto na direita. Caminha, jogar centralizado ontem? Jogou um pouco centralizado, um pouco na direita.
Jogou aberto na direita o jogo inteiro. Não, ele jogou centralizado, foi Scarpa. E trocou de posição com o Scarpa ao longo do jogo. O time que ele treinou era o Gustavo Scarpa aberto na direita, o Dudu centralizado e na esquerda era o Dudu. Esse foi o único chute exatamente desse espaço, beirada, para poder render o futebol dele. Ali pelo meio não rende. Agora, o time do Palmeiras ganha o jogo, 3-0, dá uma satisfação para sua torcida, dá uma baixada também no nível de exigência da torcida. Você acha que dá calma, né? Calma a torcida. Você acha que isso aí, 2 vitórias, Goiás fora, Fluminense em casa, já dá uma baixada na bola, Flavinho? Eu não faço nenhum reparo ao Mano nesse jogo de ontem, não. Acho que ganhar 3-0 é incontestável. O poder fazer mais sempre pode, mas nessa situação, chegando agora, o Palmeiras precisando ganhar, ganhou jogando bem, né? Não faço grandes reparos, não. A gente já viu ontem algumas manifestações na torcida já sendo meio que abafadas pelo chamado torcedor comum, né? O Mano, aos poucos e rapidamente, porque são 2 jogos, 2 vitórias, ele já vai apagando aquele fogo da rejeição, eu acho, né? Isso é resultado, não tem conversa. Tem o Cruzeiro agora em casa, no fim de semana, e depois tem o Fortaleza fora. Então, são jogos que o Palmeiras pode ganhar, dá pra ganhar esses 2 jogos, né? Então, eu acho que aquela coisa da rejeição já começa a ficar... Aquilo arrefeceu demais. Houve protestos contra o Alexandre Matos, mas também foram menores, porque acho que o resultado ajuda, né? O torcedor comum a ganhar espaço em relação a esses torcedores organizados, e o Palmeiras encontra calmaria. Talvez antes do que se imaginava, né? Foi muito rápido mesmo, a reação do Palmeiras acho que foi boa, de mandar o Felipão embora e contratar o Mano, e o Palmeiras está aí a 3 pontos, né? São 3 pontos. 3 pontos do líder. Do Flamengo. Volta a ser com um confronto de líder e vice-líder no final de semana. Volta a ser um candidato fortíssimo ao título, porque a chegada do Mano Menezes, ainda que não mude radicalmente o jeito do Palmeiras jogar, muda a postura dos jogadores e é ar novo, é ar fresco, né? Você concorda com o Erilândio aqui? Inclusive a pergunta quem? O Erilândio? Vocês. Erilândio. Ele pergunta o seguinte aqui, ó. Na verdade, o Erilândio não título... tem, não. Pera. Ninguém chama Erilândio. Chama? Ô, pastor, desculpa. Isso aí como é que chama? É pseudônimo, é outra coisa. Não, pode chamar. Não é fake, não. Não, é assim. O nome é feio, mas é dele, cara, que tem o nome do pai e da mãe, né? Junta o nome do pai e da mãe e faz... Erilândio, ele chama. Ele fala assim, ó. Na verdade, a briga pelo Campeonato Brasileiro é entre 2 times. Palmeiras e Flamengo. Vocês concordam? O Palmeiras tem ninguém mais vai correr fora. Eu acho que é difícil. O Palmeiras tem tudo para terminar o primeiro turno na segunda colocação. Porque se tudo for acontecer dentro do normal, o Santos deve ganhar o Flamengo deve ganhar do Santos. O Santos deve ganhar Flamengo deve ganhar do Santos. E o Palmeiras deve bater o Cruzeiro. E se isso acontecer, o Palmeiras em segundo e o Santos em terceiro. Porque mesmo que o Corinthians vença o último jogo dele, ele está a 4 pontos do Santos nesse momento, não é isso? Correto. Ele não alcançaria o Santos, ele ficaria em 4º lugar do mesmo jeito. Aliás, então, o que se desenhava, o Palmeiras é o melhor o Santos ganhar ou o empate? O que se desenhava, o Palmeiras é o melhor o Santos ganhar ou o empate entre os dois? Eu acho que o melhor... Olhando pelo viés do Palmeiras. Olhando o viés do segundo Flamengo. Viu, Sormani? Está em 5. O que se desenhava ali na altura... Viu, Sormani? Está em 5. O que se desenhava ali na altura de afirmar todo ano que o Campeonato Brasileiro é o mais disputado do mundo, que tem 10 times capazes de ganhar. Se desenhava isso ali na 11ª rodada, estava lá o Palmeiras, o Flamengo começando a crescer, o Palmeiras dando uma estagnada, o Santos crescendo surpreendentemente, o São Paulo, que teve 5 vitórias seguidas. O Corinthians 32. O Corinthians, o quarto colocado. Você vai ver, nós vamos acabar o primeiro turno, gente, eu concordo com o Erilândio, com 2 times disputando o título. Eu acho que o Santos, com 2 times disputando o título. Eu acho que o Santos, acho que é meio senso comum dizer que o Santos não tem fôlego para ir até o final brigando com esses 2 times. Eu acho que não tem mesmo. Eu acho que o maior não vejo o Atlético. Atlético, só desculpa, senhor, mas só para os outros que a gente chegou a cogitar. Inter. Já está distante. O Inter tem 30 pontos. E são 9 do Flamengo. Está envolvido na final da Copa do Brasil. Está envolvido na final da Copa do Brasil. Pelo menos mais 2 semanas aí, o Inter deve perder pontos no Campeonato Brasileiro. Aí você tem o Grêmio, que ficou muito para trás. O Cruzeiro, que muita gente apostava, hoje está brigando para não cair. O São Paulo... Deu uma freada legal. Deu uma freada legal e o Cuca não gosta de jogador. O São Paulo ainda é 5º lugar com 31 pontos. Vai ficar. Mas vem com 3 resultados que eu entendo ruins. O Corinthians, pelo futebol que está jogando. Então, eu concordo com o Erilândio aí. É um campeonato de 2 times.
Esse é o desenho do futebol brasileiro pro futuro. É grana. Não, pera um pouquinho. Tem dia que você fala que não tem lógica. Tem dia que você fala que futebol tem lógica. Tem lógica. Qual é a lógica? Normalmente, o melhor vence. Normalmente, especialmente em pontos corridos, quem investe mais ganha. Não, quem tem mais elenco, eu nunca um elenco maior, com mais qualidade... O Palmeiras da briga pelo título. O Palmeiras chegou a ficar fora do G4 com um jogo a menos, com o Santos na frente dele, com o Corinthians na frente dele, com o São Paulo na frente dele. Para mim, sempre o único time capaz de acompanhar o Flamengo numa corrida de longa distância, uma maratona, que é o Campeonato Brasileiro, o único capaz é o Palmeiras. Bom, ainda faltam 20 jogos. Então, mas assim, a tendência é, com o passar dos jogos, esses times com menos atenção em outros campeonatos, o Palmeiras já não tem mais nenhum campeonato. O Flamengo tem a Libertadores, mas no máximo 3 jogos. Imaginando o Flamengo campeão da Libertadores, ele vai pensar no Mundial mais pro final do ano. Então dá tranquilamente pro Flamengo levar as 2 competições, fazer o que no Brasil só o Santos do Pelé conseguiu. Se bem que você vê, o Santos do Pelé ele foi campeão em 62, 63 da Libertadores e do Brasileiro. Num ano ele fez 9 jogos na Libertadores, o Flamengo vai fazer 13. O Santos foi campeão da Taça Brasil fazendo 5 jogos num ano, 4 no outro. O Flamengo vai fazer 38. Mas hoje em dia, com os elencos que dá pra você levar isso aí. E o Palmeiras é o time que tem condição, tem material humano e tem treinador. Pra mim, o Mano, embora não seja o treinador que eu ame pela filosofia, trocar o Filipão hoje pelo Mano não é 6 por meia dúzia. O Mano hoje é muito mais técnico na parte tática, no comando do time. Eu tenho algumas diferenças, algumas restrições ao trabalho do Mano, mas ele é muito competente. E ele tá fazendo, eu acho, nesses primeiros jogos, além do trabalho de campo e tal, tem um negócio de vestiário, que é o que o Rogério Ceni tá sofrendo no Cruzeiro. Ele vai lá, o Lucas Lima estava escanteado. Ele vai lá e deu alguns minutos para ele contra o Goiás. Ele entrou no segundo tempo. O William entrou bem. Agora tem vaga no time. Luiz Adriano, ele gosta do jogador da época do Sul e tal. E recuperou o Zé Rafael que estava então, fora. Ele tá dando... Tá dando chance pro Borja de novo. Porque assim, convenhamos, o que o Filipão fez quando ele chegou ano passado, além de ter dado resultado, foi legal para manter o grupo inteiro motivado, que eram 2 times. Então você tinha 20, basicamente, a grosso modo, não eram 22 jogadores jogando. O Dudu jogava nos 2 times. O Mano não pode fazer isso. Ele não tem uma Copa do Brasil, não tem um torneio alternativo para ele botar um time reserva. Então ele tem um elenco monstruoso e caro, cheio de feras. Para você, o Mano já mostrou o seu trabalho nesses 2 primeiros jogos. Já, 6 pontos, tirou o time de uma situação que não era confortável. Não vencia no Brasileiro desde a volta da Copa América. É assim, por isso que eu falo, eu vou voltar ao futebol, tem lógica. Você tem material humano. O time ficar sem vencer na parte inicial depois da Copa América não era lógico? Não era. O Palmeiras ficar sem vencer uma série de rodadas no Brasileiro não é a lógica. Também não é o normal o Palmeiras ficar, mesmo com todo o time que tem em elenco, 33 jogos sem perder no Brasileiro. É muito difícil. O que o Palmeiras conseguiu fazer no Brasileiro é surreal hoje em dia. Mas também não é para o Palmeiras ficar muitas rodadas sem vencer. Então acho que vai dar a tônica. Vai ser um campeonato polarizado. Segundo turno vai ser uma briga de gato e rato. Polarizado são 2 pontos, hein? Só Palmeiras, polarizado, só Palmeiras e 2 times brigando pelo título. Só Palmeiras, o Santos você tá limando. Não é que eu sou agora que vou ser engenheiro de obra pronta, mas desde o começo... Mas tem bons coadjuvantes nessa briga também. Coadjuvante. O Flavinho não viu nenhum coadjuvante aí, não. Eu acho assim, ó, o Corinthians vai acabar, se não ganhando, grande chance de ser finalista com o Galo da Sul-Americana. O que pra ele é uma ótima pedida. O São Paulo vai fazer pontos pra tentar ir pra Libertadores. Se possível, ficar em 4º lugar. E aí eu acho que tem uma briga direta com o Santos. Que eu acho que é o limite hoje. Flamengo, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Os 5 primeiros. Internacional é o 6º, os 6 da Libertadores. Perfeito? Não, mas aí, olha que pegadinha legal. Corinthians ganhando a Sul-Americana, o Inter ganhando a Copa do Brasil, você vai estender mais vagas. Mais 2 vagas. Bahia e Atlético Mineiro. Então, nessa daí, tem muita gente que pode... O Atlético Mineiro também pode ganhar a Sul-Americana. Então, a gente vai ter de novo um grande pelotão de brasileiros na próxima... Se o Atlético ganhar, o Corinthians fica com a vaga. Exatamente. Então, só que agora é uma briga muito pelo G4, eu acho. Porque ninguém vai querer fazer o que o São Paulo fez esse ano, que foi ficar lá em... então você acha que uma vaga para a Libertadores é legal? Eu acho o Campeonato Brasileiro título... Não sou só eu que acho vaga desde o começo do campeonato, da primeira rodada até agora, é um campeonato de 2 times. Assim, para título. Desde quando?
Desde o começo do campeonato, desde a primeira rodada. Eu acho. Eu acho. Não. Com o Flamengo com o Abel era só raquetada. Na rodada cravou o Palmeiras campeão. Não, peraí. Gente que gravou na quinta. E eu falei, calma, o Flamengo tem um potencial. O Flamengo melhorou depois da chegada. Mas é óbvio. Claro, mas se fosse o Abel Braga, o técnico do Flamengo. Mas você via no Flamengo o material humano, o potencial de crescimento, investimento, mas o Abel não fez esse time jogar. Rodrigo, suponhamos que o Palmeiras não tivesse trocado o treinador, tivesse continuado com o Filipão, você diria que esse campeonato ia ficar polarizado? Diria. Você acha que mesmo com o Filipão? Eu acho que não. Eu acho que se o Flamengo mantivesse com o Abel e o Filipão. Se o Flamengo não troca o técnico, se o Palmeiras não troca o técnico, aí seria que o Santos ia acontecer. Aí dá pra brincar, aí tem jogo. Aí tem jogo. Mas com esses dois times... Do jeito que estava, desculpa, Flavinho, do jeito que estava no começo do campeonato, dava pro Santos sonhar com o título. Dava porque se os dois mantivessem os dois baitas laterais. Dois jogadores que vêm da Europa. Vem o Gerson, vem os dois laterais. Mari. Troca o técnico. O Palmeiras muda. Eu concordo com você. Quando o Flamengo assumiu a liderança, que foi a rodada que o Santos tropeçou, o Santos deu mole ali. Fortaleza. 3x3 Fortaleza. Ali eu até usei um termo em inglês que é meio babaca, que é o turning point. Acho que o campeonato chegou a um turning point. Porque é um momento em que o ano passado, quando o Palmeiras assumiu a liderança, né? O ano passado teve um momento que o Flamengo largou bem, aí o São Paulo assumiu a liderança, aí veio o Inter, e você ficava sempre assim, poxa, o Palmeiras a 8 pontos, mas o Schumacher, quando você vê o Schumacher lá no retrovisor, você vê quem está em primeiro na corrida, em segundo na corrida, em terceiro, aí você olha lá no retrovisor, você vê o Schumacher com a Ferrari e fala, entendeu? Sabe? Você percebe, mas o Palmeiras ano passado só foi assumir no segundo turno o potencial daquele carro, a capacidade daquele piloto, entendeu? Profissional. Uma hora passa. Sabe, você imagina assim, a tendência, pode acontecer algum acidente, alguém pode rodar, pode acontecer. O Leclerc estava na frente e o Hamilton correu atrás dele, se atrapalhou, entrou lá no Aliás, o Leclerc ganhou a corrida. Eu sempre brigo com ele, que a Fórmula 1 é de pontos corridos, por isso que ela é normalmente previsível. É difícil você acontecer em uma outra corrida, eventualmente acontece alguma coisa. Em uma outra rodada pode ter alguma surpresa, mas num campeonato de pontos corridos você não vai ter. E eu acho que o Palmeiras, quando estava na frente, ele sabia que o Flamengo era o concorrente dele, sabia, você vislumbrava, o Corinthians está por aqui, o Santos está por aqui, o São Paulo está por aqui, não interessa, é como o Sormani falou agora, pro palmeirense agora, é muito melhor torcer pro Santos. Mas aí o Santos vai ser o campeão do primeiro... ganhar do Flamengo é melhor para o Palmeiras. O Flamengo hoje segura o batido. Exatamente, porque o time que tá na alça de mira de quem quer ganhar o campeonato, ou seja, do Palmeiras, é o Flamengo. Claro. Se o Santos conseguir tirar pontos do Flamengo sábado no Maracanã, pro Palmeiras é ótimo. Claro. Imagina, ele vai entrar contra o Cruzeiro domingo no Allianz, super motivado. A última derrota do Flamengo, Sormani, foi pro Bahia naquele 3x0. Os dois times jogam no sábado, o Palmeiras contra o Cruzeiro e o Flamengo contra o Santos. No sábado. Os dois jogam no sábado. Ô Pascoal, a performance do Flamengo aí, depois da pausa pra Copa América, claro, ele deu uma derrapada feia, que foi aquela derrota pro Bahia, que estava 3x0, mas depois daquele jogo, o Flamengo ele vem de 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá na cara que, de vez em quando, ainda vai a média de 3 gols por jogo, né? Ali, mas o Flamengo ele acertou o sistema defensivo. A grande carência do Flamengo, desde o começo do ano... Mari. Exato, os dois laterais ali, o Rafinha e o Felipe Luiz. O Rodrigo Caio é um bom zagueiro e o Pablo Mari caiu como uma luva. O Flamengo ele conseguiu acertar um setor que era deficitário no time. O Flamengo era um time que realmente parecia um Opala, Pascoal. A parte ofensiva ali, a parte do motor era muito boa, mas a parte de trás ali sambava, na curva rodava. O Flamengo já rodou com o Opala, quase morreu. Nunca tive Opala. Agora, o Flamengo quando ele acerta o setor defensivo do time, ele acerta o time inteiro. E pra parar o Flamengo hoje vai ser muito difícil, Pascoal. Vai ser muito difícil. Jogando no Maracanã. É um time que tem peças aí de reposição. Por exemplo, o Santos, ele perde um jogador importante como o Soteldo, você não tem uma peça de reposição à altura. O Corinthians, ele perde o Pedrinho, ele não tem uma peça de reposição à altura. Além disso, o Flamengo tem. Digamos que o Santos joga completo contra o Flamengo. Vai jogar o Pituca. E o Flamengo joga completo contra o Santos. Você aposta em quem? Flamengo. O Flamengo, óbvio. Em casa, o time do Flamengo é melhor. Mais forte. O time do Flamengo é melhor. Eu acho que aí é que o problema do Santos não é elenco, é qualidade de jogador. O Santos tem um setor esquerdo ali que é muito bom, Soteldo e o Jorge. Você acha que o Jorge Jesus não está sabendo disso? Claro. Você acha que o Rafinha não vai dar uma chegada no Soteldo no começo do jogo? O Rafinha é violento. Ele vai chegar, você acha que ele não vai pegar? Claro, só no mesmo tamanho, né? Só no mesmo tamanho. Claro que vai.
Óbvio que vai. Então o Flamengo tá sabendo disso. Agora, e o resto? Você tem ali o Sanches. Olha as vitórias que o Santos conseguiu. Deixa eu mostrar pra vocês. Você tá falando dos jogos de vitórias? Deixa eu mostrar. Olha como é que eram as vitórias. Normalmente, por exemplo, o Santos ganhou do Bahia lá. No sufoco, 1x0, o Bahia com o time reserva. O Santos o São Paulo ganhou de 1x0 do Atlético Paranaense na Baixada. Tomando um vareio, um sufoco, um milagre, o Thiago Volpe sendo o melhor jogador. Olha as vitórias, a sequência de vitórias do Flamengo. É só assim, é atropelo. Inclusive contra o Palmeiras. Os jogos, Pascoal, só um adendo importante. O Flamengo marcou mais de 3 gols em todos os jogos. Ou 3 gols ou mais em todos os jogos. 3 ou mais em todos os jogos. O Flamengo ele venceu aí o Grêmio por 3x1, Vasco 4x1, ganhou de 3x0 do Ceará, ganhou de 3x0 do Palmeiras e ganhou de 3x0 do Avaí. Então vejamos então. É qualidade. Senhor Mani, vai botar ali para vocês olharem os jogos do Flamengo, os próximos jogos do Flamengo, e a gente vai botar os próximos jogos do Palmeiras, pra gente fazer um comparativo das probabilidades. Os próximos jogos do Flamengo, 6 próximos jogos. Flamengo e Santos, Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Internacional. Não, mas pera um pouquinho, desculpa, gente. Desculpa ser chato, queria atrapalhar. Esse Flamengo e Grêmio não tem nada a ver. Nós estamos discutindo o Campeonato Brasileiro. Ah, tá. Você entendeu? Então, vamos projetar o Flamengo para o Campeonato Brasileiro. Não, é só para mostrar a amostragem. Sim, para dizer que entre um e outro, Internacional e Cruzeiro, tá certo. Tem a Libertadores. Pode poupar jogadores, talvez. De repente, nesse jogo, entre o jogo do São Paulo, por exemplo, pode não ter todos os jogadores. Entendeu? Muito obrigado, produção. Sensacional. Aí, Libertadores. Dia 2 de agosto e depois o dia 6 de agosto contra a Chapecoense. A relação dos jogos do brasileiro. Outubro, Pascoal. Agosto. Outubro. Dá uma olhada. Santos, Cruzeiro, Internacional, São Paulo e Chapecoense. Tô tirando o Grêmio porque é Libertadores. O Flamengo vai jogar contra o São Paulo e contra a Chapecoense e no meio desses dois confrontos tem o jogo contra o Grêmio. E são os dois. E tem um jogo aqui e um jogo depois. O Inter já vai ter se recuperado da final da Copa do Brasil. Ou pela ressaca do título ou do vice. E outra coisa, ao contrário do Renato Gaúcho, por exemplo, o Jorge Jesus, ele não poupa o time inteiro. Ele tira no máximo 4, olha, 5. Mas a média é 4, são 4 jogadores que ele costuma substituir. A gente tá falando uma coisa, e olha a vida do Cruzeiro, tá? A gente tá vendo ali, o Cruzeiro é adversário do Palmeiras sábado e o outro adversário, o próximo adversário do Flamengo. Você vê que o Cruzeiro, de repente, pode ser o fiel dessa balança aí. Pode entrar na zona de rebaixamento. É isso que eu ia falar. Um negócio preocupante para o Cruzeiro. Eu acho que a gente tem ali... Vamos colocar, por gentileza, produção, a sequência do Flamengo. Vou pensar no Campeonato Brasileiro. Convenhamos. A lógica é o Flamengo ganhar do Santos sábado. Depois ele vai pegar o Cruzeiro em Belo Horizonte. Em crise. Pra mim, é jogo de vitória do Flamengo também. Flamengo Internacional, idem. Flamengo de São Paulo, idem. Chapecoense e Flamengo, idem. Agora, a gente tô projetando aqui 5 vitórias e 5 jogos. Desses jogos eu acho mais difícil Flamengo e Inter. O Inter... Mais difícil. É osso. Inter... tá certo. Porque o Inter já saiu da Copa do... Ele vai fazer agora, hoje é o primeiro jogo. Quarta-feira que vem é a volta. Aí ele já tá... Em 5 jogos, o Flamengo pode fazer aí 13 pontos. O jogo do São Paulo, você o São Paulo também não. Eu acho que o São Paulo pode complicar o Flamengo. Flamengo e Inter, o São Paulo e Inter, os dois que podem complicar. Não que o Flamengo perca para esses dois times, mas eu acho que o São Paulo e o Inter, eles podem complicar no sentido de empatar o jogo. Uma dessa aí. O Inter é um time que ele abdica do jogo quando joga fora de casa. É muito difícil o Inter sair se expondo. Assim como na final da Copa do Brasil, eu duvido que agora no primeiro jogo ele se exponha contra o Atlético. O Inter ele tem esse perfil, ele gosta de decidir as partidas dele no Beira-Rio. E o São Paulo é um time que, por mais que não tenha voltado agora tão bem, já houve um momento melhor do São Paulo dentro do próprio campeonato, mas o São Paulo está tendo o reforço agora de vários jogadores de qualidade. Pablo está voltando, pelo menos 3 está voltando, o Anthony voltando da seleção brasileira, Daniel Alves retornando. Retornar para o time do São Paulo, para o próximo jogo do São Paulo, voltando de seleção, o Anthony e o Daniel Alves, sim. Perfeito? Mais o Pablo, Pato e o Toró e o Hernandes, são 6 jogadores. Então vamos colocar, eu peço por gentileza para a produção colocar mais. Tem a do Palmeiras também para a gente ver. Então, para a gente fazer um comparativo. Quantos pontos a gente acha que o Flamengo vai fazer nesses próximos 5 jogos? Vamos começar com uma pessoa que tem simpatia ao Flamengo, que é para assim, por exemplo, Flavinho fala, vai lá, Santos e Flamengo. Acho que empata com o Santos.
Não, vamos fazer devagarzinho. Flamengo empata com o Santos? Flamengo, vai. A pontuação que eu acho que o Flamengo vai fazer. 1 ponto contra o Santos, ganhar do Cruzeiro, 4. Vai ganhar do Inter, 7. Vai tropeçar com o São Paulo. O que é tropeçar? Empatar, 8. E vai ganhar da Chapecoense. Acho que em 5 jogos faz 11 pontos. Faz 11 pontos. Flavinho, 11 pontos. Sormani. Eu acho que ganha do Santos, ganha do Cruzeiro. 6. O Internacional pode ser que ele faça um empate. 7. O São Paulo também pode ser o empate também. 8. E são os mesmos 11 pontos que você está falando. 11 pontos também. 15, é o que eu acho que faz. Vai, Bomes. Ganha do Santos, ganha do Cruzeiro, empata com o Inter, ganha do São Paulo, ganha da Chape. Só empata 13. com o Inter aí. 13. Você falou 13 pontos. É. Você, mano. Eu acho que o Flamengo faz 11, Pascoal. Ele ganha os dois próximos jogos aí, Santos e Cruzeiro, empata os outros 2 aí, Inter e São Paulo, e ganha da Chapecoense. Então, pra bancada, 11 pontos é um nível médio que o Flamengo pode conquistar. Então, ele tá com quantos hoje? 39. 39. É pra Com 11, ele vai chegar a 50 pontos. Depois de 5 rodadas. Vamos colocar 5 rodadas também, por favor, produção, para o Palmeiras, para que a gente... Pra que fique igual, né? A gente descarta, você pode botar o 6, a gente descarta o jogo do Santos. O último jogo é contra o Santos. A gente descarta o último jogo para fazer um comparativo, senão fica descompensado. Palmeiras e Cruzeiro, Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras e CSA, Internacional e Palmeiras, e depois Palmeiras e Atlético Mineiro. Os 5 próximos jogos do Palmeiras. Começando você, mano. Eu acho que o Palmeiras ganha do Cruzeiro, ganha do Fortaleza jogando fora. 6. Ganha do CSA. 9. Perde pro Inter. 9. E ganha do Atlético. 9. 12. Faz um ponto a mais. 12. Flavinho. Ganha do Cruzeiro. 3. Perde do Fortaleza. 3. Perde do Fortaleza? Perde do Fortaleza. Mas estão brigando pra não cair agora. Gente, eu posso Pode dar um palpite dele? Posso dar um palpite? Mas é melhor a gente ir também, né? Oi? Tá dando uma luz pra você. Direcional, Não, você quer essa luz? Não, você precisa dessa orientação, é porque esse tipo... Você coach dele, é o coach de resultado. Se a gente fizesse essa projeção pro Flamengo algumas semanas atrás, se tivesse aquele jogo do Bahia, você iria dizer o quê? Ganha do Bahia. Que nem só Fortaleza na vida. Não, eu acho 3-0 pro eu Bahia, considero sempre alguma surpresa. Então vamos lá, ganha do Cruzeiro, perde do Fortaleza, ganha do CSA, 6. Perde do Internacional, 6. E empata com o Atlético. 7 pontos. 7 Então, pontos. o Palmeiras Ele detesta o Palmeiras. Então o Palmeiras... Eu sou obrigado a dizer que vai ganhar todos os jogos. Ficou muito claro. Ele detesta o Palmeiras. tem hoje 36. 43. Não. Vamos ver quanto que vai fechar. Vamos lá, fechar. Vai, Sormani. Eu acho que ganha do Cruzeiro, ganha do 3. Fortaleza, ganha do CSA, perde pro Internacional e ganha do Atlético. 9. Faz 12. O mesmo do Mano. Você? Perde do Inter, ganha todos os outros. 12 pontos. Também. Faz 12. Faz 12. O Palmeiras tem 36. Com 12, daria 48. O Palmeiras tiraria 2 pontos. A 2 em 5 rodadas ele tiraria 1 ponto do Flamengo. 1 ponto do Flamengo em 5 rodadas. Ficaria na briga. É taco a taco. Eu tô falando da polarização. Agora eu peço pra produção, por gentileza, não sei se tem, os 5 próximos jogos do Santos. Porque o Santos é o segundo colocado. Já está sendo preparado para colocar. Aqui é a rapaziada ligeira. Quando você pensou, os caras já estão fazendo, entendeu? A gente poder ter uma ideia o quanto o Santos vai cair ou não em relação a essa possível polarização entre do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. No Campeonato Brasileiro. Quem foi o campeão e o vice o ano passado? O campeão foi o Palmeiras e o vice o Flamengo. Os 2 times de mais dinheiro na praça. É engraçado, a gente vê campeonato europeu, a gente fala, o Bayern, vai dar o Bayern, vai dar a Juventus, vai dar o PSG. Aí quando um dá uma tropeçada, peraí, não sei o que e tal. E no final das contas a gente volta com a missão daí. O Campeonato Brasileiro tá assim. Só que é o seguinte, você falou do Palmeiras embalado. Assim. Você falou embalado do Palmeiras do Palmeiras do Filipão, que tem aquela coisa, mas só foi líder do campeonato na rodada 27. 27. Falou ano passado. Ano passado. Mas a 11 rodadas do final. O máximo que o a 11 rodadas do final. Foi a 8 pontos do líder. E eu lembro, todo mundo falava assim, poxa, se você tiver chance, aquela coisa, mata logo. Palmeiras era muito forte, todo mundo via no Palmeiras uma força. Lembra que grande. O Filipão falava, nossa, nós estamos ganhando já 4 jogos e não saímos do lugar. Palmeiras ganhava e ficava no 6º lugar. Na hora que os da frente começaram a perder, atropelou. Porque você via potencial, se dá pra espremer, você vai sair um suco ali. É o que você vê hoje. São os 2 times com mais investimento, com mais elenco, com mais capacidade. Ontem o Palmeiras jogou contra o Fluminense.
Ontem o Mano falou, quando vai botar essa escalação, volante só, 2 caras de saída. O Fluminense jogou pra mim como nos anos 70, como nos anos 80. 1 volante, 2 meias e 3 atacantes. Há muito tempo eu não via isso. Kamikaze, né, Pascoal? Há muito tempo eu não via isso. Aí o torcedor do Fluminense pode dizer, mas tinha que jogar. Tá bom, vai jogar com 1 volante, 2 meias e 3 atacantes. Mas do meio campo pra trás... Não foi assim que o Fluminense começou o jogo? No meio campo para trás, chamando o time do Palmeiras para sair no contra-ataque com o Wellington Nem, para ter uma bola de velocidade. Mas com 8 minutos já estava 1-0 pro Palmeiras. Já estava 1-0 já. Já matou o que o Fluminense poderia pretender. Na minha opinião, a estratégia do Fluminense foi completamente equivocada. Mas e o lateral direito empatado o jogo ainda, hein, Pascoal? No primeiro tempo poderia. João Pedro ali. Poderia. No primeiro tempo. O que a gente tem. E o lateral direito para mim, o Gilberto, lateral direito do Fluminense. O cara te pergunta isso, Pascoal. Enterrou o time Silva. Vocês concordam também com a avaliação dele aqui, Sormani? Gilberto estava de sacanagem ontem, andou nos 3 gols do Palmeiras. Pede Frazan, Julião, muitas mudanças no Fluminense, que ele tem algumas coisas ainda do Fernando Diniz. Por exemplo, teve mais posse de bola. Você fala, por que adianta? Teve uma chance de gol, teve um chute no gol. O Palmeiras deu 9 chutes no gol, o Fluminense deu 1. O Palmeiras deu 15. Finalizações total, finalizações 15. Certas. 8. Depende do instituto que você faz, tem as suas variações. Eu vi 9-1, quer dizer, de qualquer forma, um aproveitamento muito baixo que tem o Fluminense nas finalizações. Que é um problema do Diniz. Só que o Diniz jogava bola. O time era legal, bacana, criava chance e não fazia o gol. Agora, você acha que o Fernando Diniz ia tomar 3 também? Não sei, mas o Fluminense conseguiu fazer alguns jogos bem interessantes, bem bacanas. O problema era a pontaria, era a eficiência. O time criava muita chance de gol, jogava bacana, o torcedor gostava da produção, você via um time funcionando, mas não fazia gol. Era um problema o Celso Barros não gostava. E aí o que acontece? Você coloca o Oswaldo Oliveira, o time continua não fazendo gol, cria até talvez menos chances, menos vistoso e vende o Pedro. Um time que não faz gol, você vende o Pedro. Esse fim de ano pro Fluminense vai ser um filme de terror. Então, o cara que poderia resolver o problema de finalização foi embora e o dinheiro piorado. O dinheiro do Pedro, a primeira parcela já foi bloqueada. Quase 12 milhões de reais. Pela justiça. Então, esse é o problema. Exatamente isso que eu queria falar. O Fluminense, ele tem 15 pontos no momento. Pra você ficar sossegado no campeonato, é bom você ter uns 44, 42, 45 é sempre a linha de corte. Se for 45, ele precisa de mais 30 pontos. Ele tem 15. 10 vitórias. 10 vitórias em 20 10 jogos. Vitórias ele precisa ganhar em 20 jogos. Ele precisa ganhar meio turno. Ele só ganhou 4 partidas até esse momento no campeonato. A situação é muito complicada para o Fluminense. Muito complicada. Há outros times também que ele precisa fazer uma campanha. 10 vitórias, né? Você está falando? Ele precisa de 30 pontos. Ele precisa fazer uma campanha que seria equivalente hoje. O Palmeiras que tem 10 vitórias. Superior a do Flamengo. Não, ele tem 10 vitórias. O Palmeiras tem 10 vitórias. O Flamengo tem 12 e o Santos tem 11. Então, o Fluminense hoje é o mais forte candidato ao rebaixamento. Você acha mesmo, Flavinho? Porque querendo ou não, Sormani, por mais que o CSA tenha reagido aí, o CSA vai cair também. Vai cair. CSA cai. E Chapecoense. Eu acho que esses 3 aí já estão na Série B. Mesmo havendo uma chance matemática de todos escaparem ainda. Mas vamos lá. O Lisca tá chegando no Chapecoense, hein? Não é isso? Ele rejeitou, parece que ele rejeitou. Então, mas eu particularmente entendo que esses 3 times aí já vão disputar a Série B. O Avaí, a Chapecoense e o CSA. Temos aqui próximo da zona de rebaixamento, claro, o Cruzeiro, que é o primeiro ali que já está rabiando, está em 16º. O Vasco, que está em 15º. Mas temos Goiás e Fortaleza. Esses dois. O Ceará também tem 21. O Ceará e Fortaleza tem o mesmo número de pontos. Eu estou pensando já em perspectiva, não estou falando de parte matemática. O Ceará ele não tem um time ruim. O Ceará ele tem um time bem organizado. O Fortaleza tem time ruim? O Fortaleza foi campeão na Copa do Nordeste. O Fortaleza, então, foi com o Rogério Ceni. O Fortaleza sem o Rogério Ceni ele perde muito. Com o Zé Ricardo ele não tá virando. Os 2 últimos jogos o Fortaleza não perdeu. Sormani, mas é que tá. Não, perdeu pro Fluminense jogando em casa. Sim, o Fluminense ganhou o último jogo jogando lá em Fortaleza, inclusive. Em termos de perspectiva, o Fluminense ele pode escapar. É um time que hoje ainda tá numa situação incômoda, sim, mas ele tem jogadores do quilate do Nenê, do Ganso, do João Pedro. Nada do você apontou 3 rebaixados. Qual é o quarto? Então, eu acho, Pascoal, que vai ficar uma briga aí entre Goiás e Fortaleza. Quantos pontos tem o Goiás? O Goiás hoje ele 21. Está com 21. Mesmo número do Fortaleza e mesmo número do Ceará. 6 na frente do Fluminense. Mas temos um turno inteiro pela frente, hein? Sim, 6. Para os dois times. Quantos pontos ele precisa fazer para se livrar disso? 43. O Fluminense precisa ganhar 10 partidas. 10.
o Goiás não precisa ganhar 10. Sabe o que acontece, mano? Pro Fortaleza e pro Goiás, esse momento não é um momento de pânico. Não é um momento de pânico. É o habitual para esses times. É o habitual, lutar para não cair. Então não vai haver crise, não vai ter torcida no CT do Goiás, não vai ter torcida no CT. Não, aliás, talvez tenha torcida a favor. O Fluminense vendeu o mando contra o Corinthians. O Fluminense, além de tudo, ainda. O Fluminense, a torcida não vai tanto. A gente tem que olhar tudo. A gente não adianta nessas horas olhar só o time. Os jogadores. O Ganso me interessaria para qualquer time no Brasil? Sim. O Nenê cairia bem. O Fluminense em 2 jogos com o Corinthians, Flavinho, ele conseguiu empatar os 2. Mas aí desde então já mudou o técnico. Desde então já mudou o técnico, já vendeu o Pedro, já entrou na zona de rebaixamento, já acabou a água era carta fora do baralho. O Pedro durante muito tempo mas vai sair. Saiu o técnico e contrataram um técnico fraco. Eu queria chegar nisso daí. O Fluminense, pra mim, pra sair dessa situação, ele tem 2 caminhos. Não contratar o Oswaldo Oliveira, pô. Contratar o Abel. Rejeitou. Ele foi o plano A e rejeitou. Mas chegar de novo, Abel, pelo amor de Deus, você é tricolor. Pô, nos ajude. Sabe, é o convencimento. Igual o São Paulo fazer com o Muricy. Igual o São Paulo com o Muricy. Aí o Abel chega, é um cara de domínio de vestiário, de muito prestígio no futebol. Chega lá, pô, o Abelão chegou. Mais ou menos igual a chegada do Muricy no Santos, quando o Santos ganha a Libertadores. Não mudou nada. Foi a presença dele. O Filipão... Os caras olharam, pô, o Muricy é o nosso técnico. Filipão ano passado no Palmeiras. Mudou nada. E o Santos foi campeão. O Abel, a mesma coisa. Ou então, por desejo dos jogadores, o seu Celso Barro e pedir desculpa pro Fernando Diniz e contratar o Fernando Diniz. Eu acho que essa é a melhor opção. Você acha melhor? O Nenê, durante quase todo o último ano que ele ficou no São Paulo, o Diniz ligava pra ele, falava com ele, vem pra cá. Foi um convencimento. O Ganso também aceitou jogar no Fluminense por conta do Diniz. Tipo de jogo, troca de passes. Né, essa forma de jogar, essa maneira de jogar do Fernando Diniz seduziu esses jogadores. Vocês estão imaginando que o Fluminense vai voltar a ter Fernando Diniz? Eu acho uma possibilidade. Isso não vai acontecer, mas não vai acontecer. Por quê? Vocês imaginam isso? Porque o Celso Barros não vai querer trazer o Fernando Diniz de novo. Não vai ter essa humildade. Não, e assim, imagina, também não dá pra mandar o Oswaldo Oliveira embora depois de 2 jogos, né? Não, pera um pouquinho. Se o Fluminense perder pro Corinthians domingo, depois ele perder na outra rodada pro Goiás, com quem ele tá brigando e o jogo é fora, aí ele se complica muito, claro. Esse é o problema, né? Porque o Fluminense perdeu muito jogo em casa pra time da zona de rebaixamento. Perdeu pro Avaí. Perdeu pro Avaí e pro CSA. Quer dizer, no segundo turno, os confrontos são fora de casa. Vocês pintam um quadro que o Fluminense tá na beira pra cair. Preocupante. O Mano acha que o Fluminense ainda dá pra se salvar. Eu acho que o Fluminense ele tem potencial pra poder escapar, Pascoal, pelos jogadores que ele tem dentro do seu elenco. O Fluminense, em determinados jogos, por exemplo, esse jogo contra o Avaí, o Fluminense pecou. Dá uma olhada nos próximos jogos do Fluminense, mano. É enroscado. Contra o Corinthians em Brasília, o mando de campo era o Fluminense, optou pelo dinheiro. Depois contra o Goiás, como disse o que normalmente para times melhores, o Goiás é aquela coisa, não, o Goiás dá pra ganhar. Nesse caso não, porque é uma briga direta, é uma briga direta. Depois joga contra o Santos, que hoje é vice-líder do campeonato. Tem o Grêmio, tem um clássico em Brasília. O Grêmio joga essa partida deve ser com o time reserva do Grêmio, porque antes é aquela partida contra o Flamengo, certo? Aí depois tem contra o Botafogo, jogo mando de campo vendido pelo Botafogo em Brasília, e depois contra o Cruzeiro. Nossa, tem que acabar com os dois bônus que o Fluminense tinha dentro da tabela e conseguiu perder, né? CSA e Avaí. Então, isso que eu acho. Né? Tem potencial? Os jogadores são bons? Tem vários jogadores bons no Fluminense. Eu mesmo falei isso no confronto do Fluminense contra o Palmeiras. O ataque é muito interessante. Olha, é interessante, tal, mas aí chega no jogo, o time não rende, porque o técnico não consegue extrair do time o que ele pode dar. O Fernando Diniz seria muito interessante. Porque seria a continuação de um trabalho que começou no começo do ano. Imagina se isso acontecesse. Fernando Diniz retornando. Isso aconteceu no Botafogo. Ideia, né? Não vai acontecer. Mauro Sérgio, saudoso Mauro Sérgio e o Cuca, lembra? Que o Cuca treinava o Botafogo. O Mauro Sérgio assumiu, ficou 3 jogos. E aí depois a diretoria voltou atrás e trouxe o Cuca. Trouxe o Cuca de novo. O Flavinho não vê essa perspectiva. Não vejo. Mas você vê pela qualidade ou pelo posicionamento dos dirigentes? Pelos dirigentes. E os dirigentes demitiram o Fernando Diniz. Foi uma burrada tremenda. Burrada tremenda. Deixasse esse trabalho até o fim. O Fluminense estava jogando bem. Uma hora ia encaixar. Agora não vai jogar bem.
com o Oswaldo ali. Desculpa o Oswaldo, uma figura muito simpática e tudo mais, mas é uma mudança radical de estilo de jogo. Ele é um técnico que não tem o perfil de técnico para salvar time de rebaixamento, longe disso. O Oswaldo dirigiu times ricos, poderosos, o Corinthians. Campeão do mundo com o Corinthians em 2000. Sim, dirigiu o Palmeiras ainda já nessa era Crefisa. Com o aparecimento do Gabriel Jesus. Tem um trabalho no Japão muito elogiado e tudo mais. Só que eu acho que não é o técnico que tem o perfil para esse tipo de situação, de emergencial. Então eu manteria o Fernando Diniz, obviamente. O time estava jogando bem. Ele foi mandado embora de um jogo com uma derrota pro CSA, que pesa, claro, mas num jogo que o Fluminense deu 70 chutes a gol e não conseguiu contra-ataque. Pois é, e aí um contra-ataque o CSA foi lá e fez um gol. Teve um ou dois pênaltis, né? O pessoal reclama pro Também teve pênaltis não marcados. Então, ali é burrice de dirigente brasileiro, né? Mandar um técnico embora. Mas o grande problema do Fernando Diniz, eu acho ele um excelente treinador. Ainda os jogos do Santos no Campeonato Brasileiro para os três, mas conclua, por favor. Só para concluir, o Pascoal, eu acho que o Fernando Diniz, cara, eu acho que ele precisa entender que ele tem que ter um meio termo. Não é nem 8 nem 80. Existe ali um meio termo. Fernando Diniz com aquela mania de pedir para que o goleiro fique tocando bola dentro da pequena área com o zagueiro, sabe? Para não querer rifar a bola. Você acha que ele tem que se aperfeiçoar? É óbvio. A estrutura de jogo que ele propõe é um negócio muito legal. O Guardiola faz isso, mas olha a qualidade técnica que o Guardiola tem para impor isso para os jogadores. Agora o Fernando Diniz aí pedindo para goleiro ficar tocando bola dentro da pequena área. Quantos gols o Fluminense tomou por irresponsabilidade defensiva? O goleiro tem que tocar a bola porque eu não quero que estoure a bola lá para frente. Fernando Diniz, de vez em quando isso é necessário. De vez em quando você é obrigado a fazer isso mesmo não gostando. E o Fluminense em determinados jogos ele pecou por isso, Pascoal. Ele tomou gols bobos, inclusive entregando a bola de bandeja para o adversário. Mas eu acho que a proposta dele é muito interessante. Eu acho ele um grande técnico. Prepara aí uns internautas, por gentileza, mano, enquanto a gente vai apresentar os jogos do Santos, as probabilidades do Santos, os próximos jogos do Santos. E já tem uma porrada brasileiro aqui também, hein? Não tem problema. O Anderson Cabeça, mano, ele fala o seguinte: impressionante como vocês falam mal do Santos, desdenham do Santos. O Santos incomoda, sem dinheiro, mesmo assim vocês torcendo contra, o Santos está entre os 3 primeiros colocados. Ninguém está torcendo contra, nós só estamos falando de fatos. Tá vendo? Mas eu leio crítica, não tô nem aí. Vai, Sormani, vem ali. Bom, vamos descartar o jogo do Palmeiras, né? Para ficar 5 também. Para ficar 5. Começa comigo? Pode fazer. Eu acho que perde pro Flamengo, ganha do Grêmio. 3. Eu acho que empata com o Fluminense. 4. Ganha no CSA. 9. Não, 7. Então 9, 7. E acho que não ganha no Vasco, não. Empata com o Vasco? Não, acho que perde. Perde no Vasco? Perde. Só 7 pontos? Eu acho. Flavinho? Acho que empata com o Flamengo, como eu disse. Esse jogo o Grêmio vai estar com o time reserva? Esse é o time inteiro. Ganha do Grêmio. Ganha do Grêmio? Ganha do Grêmio. 4. O Santos é um eletrocardiograma. Exatamente. Né? Vamos lá, vai. O Fluminense deve ser no Maracanã esse jogo. Ganha do Fluminense. O Grêmio é reserva. Não é 23 a volta? 23, ali 24. Bom, de qualquer forma, olha, empata com o Flamengo, 1 ponto. Ganha do Grêmio. 4. Ganha do Fluminense. 7. Ganha do CSA. 10. Perde do Vasco. 10 pontos. O Palmeiras faria 12 e o Flamengo faria 1. No meu Palmeiras vamos ver quanto que vai dar aqui. Vamos dar na mesa. Deu 7, deu 10. Deu 10. Vai lá. Perde do Flamengo, ganha do Grêmio, empata com o Fluminense, ganha do CSA, empata com o Vasco. 8. Mano, acho que o Santos aí faz 10 pontos. Ele perde do Flamengo, ele empata com o Grêmio e ganha os 3 próximos aí, Fluminense, CSA e Vasco. Qual é a média? A média então deve ter dado 10. 10, 7, 8. Não, a média é 9. 15 deu 37. 10, 20, 35 por 4 dá 9 pontos. Dá 9 pontos. 9 pontos. O Santos tem hoje 37 pontos. 43. 43. Então, depois de 5 rodadas, segundo a nossa projeção, o Flamengo se mantém na liderança com 50, não, 46, né? 46. 46. O Santos. Quanto que eu falei? O Santos tem 37. Então 46, tá certo. Então ficaria, depois de 5 rodadas, as próximas 5 rodadas, ficaria o Flamengo em primeiro lugar, segundo a nossa projeção, 50. Com 50, o Palmeiras em segundo lugar, 48 e o Santos em terceiro, 46. com 46. O Santos tem uma vantagem nesse segundo turno que nos confrontos diretos ele faz todos em casa.
Santos. Por isso que eu achava no final do primeiro turno que se o Santos não tivesse tropeçado contra o Fortaleza e contra o Atlético Paranaense, ainda daria. Coloca mais 4 pontos aí. Porque ele vai jogar com o Flamengo em casa, ele vai jogar com o Palmeiras em casa, com o Grêmio em casa. São Paulo em casa, com o São Paulo hoje em casa. Seriam 41 ele sairia, pontos. O Santos ele sairá para jogar contra Internacional, Corinthians e o Atlético que não, entendeu? Agora, na minha projeção, eu até cheguei a comentar isso. Se o Santos fizer, qual que era a minha projeção? A minha projeção era vitória contra o Fortaleza, vitória contra o CSA, vitória contra o Atlético Paranaense e um empatezinho com o Flamengo. Só que tem uma coisa, o Santos, nesse momento, ele é o melhor visitante. O Santos tem uma pontuação expressiva como visitante. Então, Rodrigo. Que isso, você fala, então vai contra o que você disse. Eu falei, não. Uma vantagem que seria o Santos jogar em casa com os principais concorrentes. Não, mas se ele ganha em casa essas duas partidas, com essa pontuação, um bom rendimento posição, fora, é outra história. Você vê, até em casa ele tropeçou contra o time reserva do Atlético Paranaense, contra o Fortaleza. Fora de casa, o Santos ganhou do Botafogo, ganhou do Bahia. Tudo bem, mas se ele mantém essa... do Grêmio. Ele é o melhor, ele é o que tem o melhor. Então, Rodrigo, mas o problema todo, no final desse primeiro turno, por exemplo, nesse jogo contra o Flamengo, eu até passei essa arte aqui, depois a gente vai até mostrar com mais cuidado amanhã, mas o Santos, contra times de expressão, de ponto, o Santos só tem uma vitória fora de casa. E foi contra o Grêmio na primeira rodada. O Grêmio estava completo. Ok, ganhou. Aí ele tem 3 empates e tem 4 derrotas. Então, quer dizer, isso aí conspira muito contra o Santos nessa partida contra o Flamengo. O Santos, quando é testado, eu sempre falei isso, o Santos não foi testado, porque ele vinha fazendo vitórias contra essas equipes menores. Exceção feita ao Grêmio. Sim, exceção feita ao Grêmio. Aí chega uma hora que você tropeça contra os pequenos. Foi o que o São Paulo falou depois do jogo contra o Atlético. A gente vai ter que pegar esse ponto com um adversário forte. Vai ter que ganhar do Flamengo fora. Tem que ganhar do Flamengo. Em sã consciência, a gente consegue imaginar o Santos ganhando do Flamengo? É futebol. Pode acontecer? Pode. Mas, dentro da normalidade, não. Na normalidade, um jogo legal. Pelos 2 treinadores vai ser um jogo bem legal. Deixa eu apresentar, falando do jogo do Palmeiras, deixa eu apresentar as entrevistas pós-jogo do Luiz Adriano. O Luiz Adriano fez 3 gols na partida de ontem, levou a bola para casa, e o Felipe Belo, que fala também a respeito do que mudou do Filipão para o Mano com essa nova administração do vestiário do Palmeiras. Vamos lá. Uma noite muito importante para toda a equipe, não só para mim, mas acho que foi uma vitória muito importante dentro de casa e fico muito feliz. A última vez eu fui pelo Shakhtar, quando eu jogava lá, então agora voltei a marcar. Com certeza, acho que a gente passou por um momento difícil, agora voltou a retomar as vitórias, então acho que é continuar trabalhando para continuar vencendo, tendo um belo futebol. Mas o Felipão, cada treinador tem um estilo de uma forma de jogar, né, de ver o futebol. O Felipão, com seu estilo, nos deu um campeonato brasileiro. Acho que um dos maiores títulos que o Palmeiras tem, que é a Libertadores, campeão do mundo. Eu acho que é o técnico, o maior vencedor, né, no Brasil. Então dispensa comentários. Chegou um treinador que também tem um DNA de vencedor, que tem um estilo não tão diferente, né? Mas que nesse momento prefere estar com a bola no pé, jogar com a bola no pé. Então a gente está treinando, trabalhando para isso. Claro que nós temos muito ainda a crescer, né, com o novo treinador, mas já é uma sequência importante, né? Você vencer fora de casa, depois de tantos jogos voltar a vencer dentro de casa também, né? Então isso é importante para a sequência do campeonato, já que a gente pensa em brigar até o final pelas primeiras colocações. É bom ressaltar que com o Filipão aqui nós batemos recordes, né? A maneira dele de jogar fez a gente ganhar um título importante e ficar tantos jogos sem perder. Então o importante é nós vestimos a camisa do treinador que chegou, né, e fazemos o que ele manda fazer, e com certeza a gente vai colher o fruto como já estamos colhendo. Aí tá vendo como é? O Felipe Melo ainda resgatou
o Filipão, no entendimento dele, do bom trabalho feito pelo Filipão na temporada passada e os 33 jogos invictos no Campeonato Brasileiro, mas fala também do Mano, com a nova postura, com a nova iniciativa, com o novo... Eu já vejo, assim, uma tentativa de mudar o estilo de jogo do Palmeiras com a bola no chão, com a bola trabalhada, mas são coisas que a gente vai ver ao longo da temporada. Você sentiu o dedo do Mano, como o GC sugere? O quê? Já sentiu o dedo do Mano no time do Palmeiras? Tem que perguntar para os jogadores do Palmeiras. É um baita problema. Eu não, perguntar para o Felipe Melo. Não nada a ver com isso aí. Tapinha não, tem que resolver esse negócio aí. Não, tá no GC, eu tô fazendo tem a propaganda do Felipe Melo que ele fala assim, ó, o cara vem e fala, pera, eu vou dar um tapinha na maquiagem, tapinha não derruba tudo. O cara pergunta pro Felipe Melo se ele tá sentindo o dedo do Mano. Atrás dele. Aí. Cara, o dedo aqui não. Pergunta pra ele, mano. Aí pra ver o que acontece. Mas mudou, Pascoal, mudou. Verdade seja dita, o primeiro jogo foi contra o Goiás, por mais aí que as pessoas digam, mas ainda é muito cedo pra analisar e etc e tal. O Palmeiras, ele tem uma outra postura em campo hoje. Ainda precisa melhorar muito pra chegar talvez no patamar que o Flamengo se encontra? Ainda precisa, claro. O Mano Menezes tá pegando o trabalho agora. Mas que já houve uma mudança de postura, principalmente por parte dos jogadores. Os jogadores hoje já têm talvez uma outra conduta em campo. São jogadores mais aplicados, são jogadores que estão readquirindo a confiança. E o fator psicológico, o fator emocional pesa muito. O Palmeiras, ele tá resgatando o fator emocional do time. E do outro lado, no rival do Palmeiras, aquele que chama mais atenção, segundo o Mano, é o maior clássico do mundo. Qual é o maior clássico do mundo, Mano? Corinthians e Palmeiras, não é segundo o Mano. Segundo qualquer pessoa que goste de futebol, entenda de futebol, sabe? Então eu sou uma anta também. E não gosto. Real Madrid, Barcelona, Celtic e Rangers. Eu visitei clássico gourmet. Boca e River. Não, Real Madrid, Barcelona, Partizan e Estrela Vermelha. Partizan e Estrela Vermelha, né? Não, mas daí é legal. Esse tipo de clássico é raiz. Agora, Real Madrid, Barcelona, o mundo inteiro para pra ver. Corinthians e Palmeiras, quem para pra ver? Celtic e Rangers é legal. Nossa, Celtic e Rangers, as crianças na escola se separam. Assim, quem é protestante vai pra uma escola, você não tem na turminha o cara, o Celtic ganhou. Não tem, eles não estudam. Cara, é religião, é política. Sim, mas é por isso que faz dele grande. Faz rivalidade. Você tem um clássico. Quer saber uma coisa? Você é ignorante. Corinthians e Palmeiras ficam dando parabéns um pro outro. Parabéns, Corinthians. Parabéns, Palmeiras. Qual o problema? Não, é legal e simpático. Tá vendo como é que é, mano? Não, é legal. A gente elogia. Fomentar o ódio? Não, mas pra mim, rivalidade tem a ver com ódio. Rivalidade tem a ver com ódio. Ódio não. Não, tem. Rivalidade é uma coisa. Tem a ver. Idiotice é outra coisa. Exato. Eu não tô falando nós estamos pregando a violência. Rivalidade é uma coisa. Mas o ódio, gente, ele tá atrelado à violência. O Barcelona não fica dando parabéns Real Madrid, porque você tá... que teve um jogo lá que eles fazem lá o corredor polonês pro time campeão passar e bater pau. Isso tem muito a ver com... O Real Madrid não fez o Barcelona. Mas o Corinthians não faria pro Palmeiras. Não, isso tem a ver com marketing. Mas lá não faz. Ele não fez. As diretorias de Corinthians e Palmeiras, que têm suas diferenças, elas querem transformar o derby no maior clássico do mundo. Então, todos esses parabéns vem hashtag maior clássico do mundo. Convenhamos, Corinthians e Palmeiras, pra mim, não é o maior clássico do Brasil. Você tá de brincadeira. Pra mim, não é o maior clássico do Brasil. Pra mim, o Grenal... que você tomou na Rússia tá fazendo efeito. Não, mano, eu também acho. O Grenal já viu o urso. Eu já fui em outros lugares depois da Rússia muito piores, cara. Ele já viu o urso, foi no castelo do Drácula e agora tá mandando essa aí, mano. O Grenal também já teve parabéns, também. Mas acho que o Grenal é um Boca e River tem parabéns? Não tem, o River, parabéns, não sei o que. Ao contrário, o cara esculacha o outro, e espinafra o outro. Quando um perde o Mundial, o outro sacaneia. Uma chance pra você. Uma chance. Pô, o maior clássico pra você. Do mundo ou do Brasil? Do mundo. O maior clássico do mundo hoje é Real Madrid e Barcelona pela dimensão. A maior rivalidade é Celtic e Rangers. Clássico frufru. Clássico frufru. Agora o maior clássico do Brasil pra você. Grenal. Clássico pra mim é rivalidade. Tem que ter ódio. Você não pode ser amiguinho. Não, ódio não. Eu não gosto. Peraí, Corinthians e Palmeiras. Você odeia o outro. Você quer que o outro perca sempre. Não, mas peraí. Deixa eu perguntar pro Mano agora. A gente ia falar do Corinthians, agora a gente entrou nessa briga aí. O Rodriguinho pode voltar ao Timão. Daqui a pouco tem mais informações. Segura aí que a gente vai falar disso aí. Rodriguinho pode voltar ao Corinthians. Só com relação a esse lance aí de Corinthians e Palmeiras aí, que de vez em quando acabam se parabenizam por algumas atitudes, pode ser por aniversário, por alguma coisa que um clube tenha feito e outro gostou e vai lá e apoia também. Eu acho que esse tipo de conduta aí serve para combater a intolerância, cara. Porque hoje em dia a gente vive num mundo tão intolerante com relação a tudo. Opção sexual, religião, política, as pessoas aí elas se agridem por nada. Qualquer coisa hoje é motivo para as pessoas se odiarem. Então, quando você tem o futebol, que é realmente algo que serve para unir pessoas, unir povos, eu acho que quando
clubes tomam esse partido e realmente combatem violência, combatem intolerância, é louvável, cara. Eu acho que não tem que achar, não, porque hoje em dia, quando um parabeniza o outro, diminui a rivalidade. Pelo contrário, diminui o ódio imbecil que as pessoas hoje têm. E eu queria dar os parabéns, ó, que em Grêmio Internacional se uniram para abrigar as pessoas e levar roupa de frio e alimentação para as pessoas que foram abrigadas no Gigantinho. Grêmio Internacional se uniram, tanto que os ônibus do Grêmio foram levar alimentos e roupas, mantas, e foram bem recebidos lá. É uma união. Acho legal. Para você, qual é o maior clássico do mundo? Não, Corinthians e Palmeiras. Fato. É? Cara, fato. Tem muito corintiano que acha o São Paulo maior rival. Tem muito palmeirense que acha que odeia o São Paulo. Os corintianos mais antigos, eles já encaram o Palmeiras. Você não tem uma situação polarizada como você tem em Belo Horizonte, como você tem em Porto Alegre. É um estado que tem 2 times, Rodrigo. Então, mas é que Deus que tem. O cara nasce em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o cara ou é azul ou é vermelho, amigão. Não tem muito. Ou é Bahia ou é Figueirense. Você conhece. Esse clássico não pode ser o maior clássico, nem do Brasil, se em determinado momento da história. Ele não foi nem no São Paulo. Porque o São Paulo era o maior rival do Corinthians. Então, acabou. Mas isso mostra a grandeza de ambos. Mano, é a minha opinião. Volto a repetir. Esse clássico não pode ser considerado o maior clássico do mundo, porque em determinado momento da história, o Palmeiras estava na Série B. Quem importunava o Corinthians era o São Paulo. O time que fazia, que deixava o torcedor do Corinthians irritado, era o São Paulo. Os seus títulos. Era o São Paulo. Num determinado momento a vida não começou quarta-feira. A vida não começou quarta-feira passada. O Corinthians tem essa obsessão pela Libertadores. Na década de 60, o maior rival do Corinthians era o Santos. Sim. Os Corinthians não conseguiam ganhar do Santos. O torcedor do Corinthians ficava enlouquecido quando a partida era contra o Santos. Não era contra o Palmeiras e nem contra o São Paulo. Agora, em Porto Alegre, sempre foi assim. Foi Grenal, desde antes do sempre vai ser assim. Mundo, sempre vai ser. Na Escócia, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Na Escócia, na Argentina, na Escócia, né? Na Espanha, sempre foi assim. Aqui varia. Não tem. O maior, na minha opinião, o maior clássico para mim brasileiro é o Grenal. Cruzeiro Atlético não se compara também. É um grande clássico, há grande rivalidade, mas a rivalidade é muito mais acentuada no sul do Brasil. Esse pra mim é o grande clássico. E o do mundo? Corinthians e Palmeiras é coisa de cinema, já virou filme. Romeu e Julieta. Cara, vai ver documentário, você vai ver do River, do Boca. Documentário é outra coisa, tô falando de longa-metragem, irmão. Tô falando de vários, cara. Esse filme, Romeu e Julieta, foi baseado num texto do Antônio Prata, que é palmeirense. Não é do livro do... Eu acho que foi do Antônio Prata. Mário Prata. Mário Prata. Mário Prata. Do pai, né? O Giorgetti fez alguns textos. Não. Mas esse era o livro. E o Giorgetti também é palmeirense. Então, esse filme foi feito do ponto de vista de um palmeirense. O palmeirense sempre vai se achar o maior rival do Corinthians. Mas e o filme Boleiros? Que é legal pra caramba também, inclusive um. Do Giorgetti. Então, isso, é palmeirense. Daí, vai estar filme. Ele acho ótimo. Gente, sabe vai, Flavinho, manda lá. Eles vivem a realidade deles. É São Paulo. Qual é o seu maior clássico do mundo, Sormani? O maior clássico do mundo, eu acho que Glasgow. Não. Celtic Rangers. Não. Na Irlanda, qual que. Não, nós falamos agora de na Escócia, Celtic Rangers. Não, tem uns assim, ó. Galatasaray, Fenerbahçe. Aliás, o Galatasaray. Vocês colocaram ontem no Twitter do Flamengo, não sei o quê. Vai ver o Twitter agora do Galatasaray. O Galatasaray diz que tem mais lá, botou um número maior, acho que é do Twitter. Galatasaray. E o Fenerbahçe é que diz que tem 40 milhões de torcedores. O Fenerbahçe diz o Al-Ahly do Egito tem mais que 40 milhões de torcedores. Al-Ahly e Zamalek é bicho pega. Qual é a população do Egito? O Egito deve ter mais ou menos acho que 90, quase 100 milhões. Dizem, é pesquisa, sei lá, né? Metade da torcida. O Al-Ahly significa nacional. É como se fosse o nacional do Uruguai. O nacional do Egito, ele teria 60% da torcida. Então, se você faz 60% de 90, 100 milhões, ele conta uns 50 milhões de torcedores. O Esteghlal do Irã. Então tem um monte de time no mundo aí. Mas você já deu o seu maior clássico do mundo, que é Barcelona e Real Madrid. Porque às vezes a gente exagera no tamanho de algumas coisas aqui no Brasil e existe um mundo lá fora. O clássico brasileiro qual que é? Grenal pra mim, Corinthians e Palmeiras pra mim é o maior clássico de São Paulo. Acho que Corinthians e São Paulo não tem a mesma rivalidade, embora já tenha tido num determinado momento, mas o maior do Brasil é Grenal. E o maior do mundo,
É que Celtic e Rangers tem um componente histórico e religioso muito forte, né? Eu ia falar Boca e River. Boca e River é um grande clássico, Mas eu acho que Celtic e Rangers extrapola o futebol, vai além do futebol. A minha opinião, para mim o maior clássico brasileiro é Grenal. O maior brasileiro é o Grenal. E o maior, pra mim, do mundo é Boca e River. Mas, ó, Grenal, vocês estão falando de Grenal. Inclusive, tem uma... Pra mim, o maior do mundo é Boca e River. Tem uma foto minha já na Regis Bittencourt. Eu não posso mais descer sentido Curitiba lá, porque se eu pisar no Rio Grande do Sul, hoje eu tô lascado. No Rio Grande do Sul também? Eu tô falando mal do Grenal? Mal não, mas tô exaltando o Corinthians e Palmeiras. Você tá falando assim, Corinthians e Palmeiras já decidiram o título brasileiro. É a sua opinião. Exato. Quantos mundiais decidiram? Peraí, dá uma segurada. Peraí. O Grenal também não decidiu o Mundial. Então o negócio é o seguinte, já se enfrentaram em quartas e semi de Libertadores, tá certo? O Grenal também não.